Opa, economia e agora? Agora a gente vai falar sobre solidariedade, trabalho voluntário. Pois é, em meio a um caos da economia global, e o Brasil infelizmente não é diferente, está sendo atacado diretamente pelos problemas econômicos, as ações sociais se fazem presente, o voluntariado mais do que necessário. E por isso, a gente resolveu fazer um programa especial, Economia e Agora, para falar sobre solidariedade, falar sobre o terceiro setor. E ninguém mais uma figura tão importante que a gente não poderia deixar de convidar aqui, que é a Dolores Bertila, que é superintendente do Sistema Divina Providência, que tem um trabalho super legal. Dolores, seja muito bem-vinda, satisfação recebê-la aqui no nosso canal Viver Brasil para falar desse tema tão bacana. O prazer é todo meu, Fabiano. Eu acho que é um tema mesmo que deveria estar sendo sempre abordado e principalmente nesse momento agora pós-pandemia. Eu acho que a gente já, quem não era sensível ficou sensível, porque não acabou a pandemia e nós estamos aí com um trabalho de realmente de lidar com pessoas, de humanização, do toque, do acolhimento, do olhar mais generoso. Então, a solidariedade é esse conjunto de coisas. E a gente vai conhecer muito aqui no programa do trabalho que a Dolores desenvolve, do Sistema Divina Providência, do Sistema Divina Providência, mas eu quero destacar aqui primeiro um papo inicial aqui da gente falar sobre a importância do trabalho voluntário. Se imagina muito do trabalho como algo que vai ter um retorno financeiro, que é para pagar o custeio ali fazer o custeio da vida e tal. Mas o trabalho voluntário é uma forma de devolver para a sociedade o que se ganha, ou também fazer, às vezes não se tem tanta coisa na sociedade, a gente paga bastante imposto, mas é a forma de ajudar o outro. Isso está mais presente hoje, o voluntariado é maior hoje no Brasil, né? Eu acredito muito. Eu acho que o voluntariado, de alguma forma, a gente se torna uma pessoa melhor. Eu acho que a gente com o que a gente vai fazendo, com o que a gente vê, com as pessoas que a gente consegue atingir dentro do nosso trabalho, dentro das propostas, esse acolhimento faz a gente ficar mais sensível, parar e pensar, será que o caminho é esse mesmo? Opa, tem alguém precisando. Então, quando a gente trabalha em conjunto, quando a gente trabalha cuidando do outro, a gente cresce como ser humano e eu acho que nesse mundo que a gente veio, a missão é essa, cuidar do outro. Não tem outra explicação para que a gente veio nesse mundo. É para cuidar do outro. Pois é. Agora, o trabalho voluntário é simples, a gente entende, mas muita gente ainda tem reserva com o trabalho voluntário. Assim, eu faço um trabalho e não tenho nada em troca, né? Você ajuda as pessoas e as pessoas não dão valor. É algumas coisas que a gente ouve. Ainda há uma resistência do trabalho voluntário? Eu não sei se eu chamaria de resistência. E quando você faz e fica esperando o que o outro vai te dar em troca, para mim, ele deixa de ser voluntário. Porque eu acho que o voluntário, você se doa. É uma coisa que vem da alma. Você tem que estar ali de corpo e alma, literalmente, para doar aquele trabalho, aquele momento, seja dar um curso, seja uma palestra, seja um aconselhamento, uma orientação. Cuidar de um idoso, isso para mim você tem que realmente querer, tá pronto para isso. Então, se a gente está esperando um reconhecimento, então não seja voluntário. Pois é exatamente essa questão, né? Às vezes você está aí pensando, né, em fazer um trabalho voluntário, pensar algo para a sociedade, e o trabalho voluntário, às vezes, ele é assim mesmo, né? Você ajudar o outro sem querer nada em troca. Exato. Ele surge, né? Não adianta, porque e o universo conspira bastante a favor também, com né? certeza. A pessoa, quando ela tem essa questão da ajuda e tudo mais. Eu sei que a gente, ao falar do trabalho voluntário, a gente não está aqui necessariamente voltado para o mercado de trabalho. Não é essa a ideia e não é a proposta. O trabalho voluntário ajuda até a pessoa se inserir no mercado de trabalho, né? Porque ela faz um trabalho voluntário, ela tem mais uma história para contar, um trabalho que ela não desenvolveria profissionalmente, de repente vira
uma atividade comercial também. Exatamente. Tem muitas histórias dessas, né? Tem sim, inclusive com próprios alunos, ex-alunos nossos, que ele trabalha durante todo o período na nossa instituição, ele faz vários trabalhos como voluntário e a gente sempre orienta, isso vai pesar no seu currículo. E a gente sente isso na pele, porque quando você chega para uma entrevista de emprego, alguém quer saber se você está com esse olhar para o social. Hoje, a grande maioria das empresas está batendo muito nessa tecla. Então, pesa mesmo e acho que as pessoas têm que investir nisso. E o social, ele vem engajado com a parte financeira. E quando você faz um trabalho recebendo por ele e é um trabalho que você gosta, não tem explicação, não. Pois é. E como é que você, a pessoa que está nos acompanhando e nesse momento em que a gente, às vezes, passa pela rua e vê pessoas em situação de dificuldade, às vezes as pessoas pedindo comida, né? A gente está vivendo um momento diferente até do que a gente tinha no Brasil. A gente sempre teve essas pessoas pedindo e tal, mas hoje você tem um caos grande social no que diz respeito a isso. E a pessoa está nos acompanhando agora e ela pensa, como é que eu posso ser útil num trabalho voluntário? Eu acho que vale a pena a pessoa que dá uma cesta básica e ajuda, beleza, show de bola, ajuda, tá bom, né? Também. Mas às vezes a própria pessoa que dá essa cesta básica, ela está pensando assim, como eu posso ajudar mais? Exato. Como ela pode ajudar mais? Olha, no nosso caso, por exemplo, do Sistema Divina Providência, nós temos hoje 24 obras e todas elas precisam de ajuda. A gente trabalha com criança de 2 anos, a partir de 2 anos, até com idoso até 103 anos. Então, as unidades são bem espalhadas em BH e Grande BH. Então, é só entrar em contato conosco, se oferecer para esse trabalho voluntário, apesar da gente ter uma linha de trabalho que o voluntário ele não está o tempo todo, então ele tem que encaixar dentro do nosso cronograma. Cuidar do idoso, por exemplo, eu não posso ir o dia que eu quero. Eu tenho que estar lá disponível 24 horas, eu tenho que estar disponível no horário que o idoso precisa. Então, existe essa programação, é só nos procurar que nós estamos à disposição. E precisamos de muitos voluntários, não é pouco não, é muito. A gente vai falar mais sobre toda essa necessidade, né, dos voluntários, né, no sistema, mas abordando ainda no geral essa questão, né, de poder se doar e poder ajudar o próximo. A gente tem números importantes disso, análises importantes de que quando você faz uma ajuda social, não é à toa que as empresas hoje elas entram em ela funciona em determinada região, ela tem um cuidado com o social da região, porque ela sabe que um negócio, não adianta a Fiat vender vários carros se ao lado dela tem várias pessoas passando fome. Então a Fiat faz uma ação social e tem um trabalho social por ali, para citar um exemplo. Hoje não dá muito para diferenciar o que é o social e o que é o poder econômico, o valor econômico de uma empresa, né? E mais, acho que as duas coisas se casam, porque o terceiro setor, né, tem o primeiro, o segundo e o terceiro setor, tá aí, ele gera hoje bilhões de recursos, bilhões de dólares durante o ano, e ele emprega mais de 1,5 milhão de pessoas. Então, isso a economia gera em torno de onde aquela pessoa está, melhora a condição da comunidade, gera emprego, gera renda, para que aquele lugar se torne um lugar com condições de que a pessoa possa viver adequadamente, possa viver com qualidade, com dignidade. Eu acho que isso é o que está faltando. Então, hoje, como eu falei com você no início, as empresas já estão com esse olhar. E esse olhar é importante nessa parte social, porque junta as duas coisas. Então, falar que o terceiro setor não gera uma economia fora do comum, gera muito emprego e melhora as condições de vida dessa população que o terceiro setor ajuda. E o terceiro setor sério, né? Sério. Porque não adianta também ser aquele trabalho voluntário. Porque tem aquela pessoa que está nos acompanhando agora que ela já foi convidada para fazer um trabalho voluntário. Alguém que chamou para fazer um trabalho, falou, não, vamos fazer um trabalho aqui, mas um trabalho que não tinha nada de voluntário, de ajuda. Tinha para ajudar a pessoa que você estava trabalhando ali. Vamos aqui, vamos fazer um trabalho, vamos fazer um projeto. Não, tem que ter uma
um selo, uma chancela de algo positivo. Como é que a pessoa observa isso? Como é que a pessoa olha para uma instituição e percebe assim, poxa, ali dá para a gente fazer um bom trabalho, dá para fazer um trabalho voluntário? Eu acredito que é na transparência. É na transparência, é no resultado que essa instituição do terceiro setor passa para as pessoas. Opa, nessa daqui eu vou investir mesmo. Existe muito trabalho nosso que os voluntários, ao final, pedem uma declaração que ele trabalhou como voluntário. Então, isso é importante, é o nosso nome que está indo. Eu não vou assinar uma declaração se a pessoa não cumpriu o papel de voluntário. Então, isso é sério. Então, eu acho que é nesse trabalho, a gente trabalhando o compliance, a transparência, a prestação de conta, as contas em dias. Vamos fazer 50 anos. Então, não existe uma conta deixada para trás, algum fornecedor sem receber, não tem o recurso, não compra. Tem que correr atrás do prejuízo. Então, é esse trabalho. A gente vai entender no segundo bloco muito o trabalho do Sistema Divina Providência, mas eu quero muito a sua opinião sobre a esmola. Você está na rua e aí há uma grande discussão. Se dá ou não a esmola? Aí tem aquela história, né? Estou doando para uma pessoa e ela vai beber com aquele dinheiro. É muito comum falar assim, vai gastar aquele dinheiro ali com droga. Aí tem aquela pessoa que, mas eu prefiro dar pela minha consciência do que pensar o que aquela pessoa iria fazer. Você que está à frente de um trabalho social tão importante, qual que é a sua opinião? Fabiano, acho que a gente vai mudando com o tempo, né? A gente vai vivenciando, estou quase 20 anos no Sistema Divino Providência, fazendo esse trabalho. E hoje eu acho que a gente não tem que julgar. A gente não sabe o que o outro está passando. Nós estamos começando um trabalho agora com o pessoal de rua. Então, o pessoal de rua tem duas vertentes. O pessoal de rua que está na rua e não quer ir para lugar nenhum. O pessoal que estava na rua e já começa a sair porque está se fazendo um trabalho. Então, não tem essa abertura para o julgamento. Eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que é da consciência de cada um. E eu acho que isso, de alguma forma, mexe com a gente. Como que está pedindo, por que está pedindo, aonde que está pedindo. Então, eu vou falar com você, eu tenho opinião, é certo ou errado? Eu acho que não existe certo ou errado. Acho que isso é da alma, é de cada um, é de um sentimento, que ele tem que ser puro. Quando você vai dar alguma coisa ou não. Isso é de cada um. Energia que a pessoa vai ter que analisar. Totalmente, eu faço assim. Então, eu não faço nenhum julgamento. Me dá um dinheiro para comprar comida. Vamos embora ali que eu vou comprar comida para você. Perfeito. Porque eles pedem na rua. Então, não, vou dar porque ele vai comprar droga, comprar aquilo. Não, eu não sei. Então, eu acho que a gente faz um pré-julgamento da pessoa porque está sujo, porque está na rua, por isso, por aquilo. E é um público que a gente convive o tempo inteiro. Na rua, em comunidades, em favelas. A gente convive com isso. A gente sabe que não é assim, né? Perfeito. E você? Está acompanhando, qual que é a sua opinião? Legal saber a sua opinião também. Fale com a gente nas nossas redes sociais. Interessante, esse assunto da esmola, quando a gente fala em trabalho social, é um assunto muito complexo mesmo. Tem gente, não dou esmola, prefiro ajudar o local. Tem gente que não gosta de dar o troco solidário ali, prefere ajudar a instituição que está no troco solidário ali de determinada situação. Ou seja, cada um tem um jeito. Mas o que a gente vai falar mesmo daqui a pouquinho no nosso programa é sobre o Sistema Divina Providência, entender aí esse mecanismo todo e também, claro, continuar falando dessa importância do terceiro setor de uma maneira geral. A gente vai para um breve intervalo e volta rapidinho aqui no canal Viver Brasil, de Minas para o mundo.